Quando você começa a brilhar, as pessoas vão tentar apagar sua luz. Mas entenda, isso é sinal de que Deus está te abençoando. Continue firme, continue forte. O mesmo Deus que te levantou vai fazer seus inimigos testemunharem sua vitória. Seu momento está chegando. Pense por um instante. Você já se sentiu injustiçado? Já viu pessoas prosperarem fazendo mal, enquanto você, buscando fazer o certo, enfrentava dificuldades? Imagine a angústia de observar a aparente vitória dos ímpios, questionando se a justiça divina realmente existe. E se eu disser que a Bíblia tem uma resposta poderosa, uma revelação que pode transformar sua perspectiva e trazer a paz que você tanto busca? A última revelação que compartilharei hoje é a mais poderosa de todas, e ela promete mudar a forma como você compreende a intervenção de Deus em sua vida. Olá, queridos irmãos. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e com suas famílias. Profetizo bênçãos abundantes, vitórias inesperadas e a provisão divina sobre sua casa e sua vida, hoje e sempre. É uma alegria imensa poder compartilhar este momento de fé e reflexão com vocês aqui no canal Ecos da Oração, e juntos vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos para as revelações que preparei para vocês, quero fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique agora mesmo no botão de inscrição. Deixe o seu like neste vídeo para que a mensagem alcance mais corações. Comente a sua expectativa para as verdades que serão reveladas e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Tenho certeza de que este conteúdo pode mudar a forma como muitos compreendem a história bíblica e a maneira como Deus age em suas vidas. Prometo que as revelações que faremos serão surpreendentes e trarão um novo entendimento sobre a confiança em Deus em meio às adversidades. Hoje, mergulharemos em um dos textos mais reconfortantes e desafiadores das Escrituras Sagradas, o Salmo 37. Este salmo não é apenas um poema antigo, é um manual divino para a alma aflita, um farol de esperança para aqueles que se sentem desanimados diante da prosperidade do ímpio e da aparente demora da justiça divina. Quantas vezes nos deparamos com situações em que parece que os que agem de forma desonesta prosperam, enquanto os justos enfrentam provações? Essa é uma questão milenar, e o Salmo 37, escrito por Davi, um homem que conheceu a fundo as tribulações e as vitórias, nos oferece uma perspectiva revolucionária. Ele nos convida a mudar o nosso foco, a confiar plenamente no Senhor e a entender que a verdadeira herança não está nas riquezas passageiras, mas na fidelidade de Deus. Prepare-se para ser edificado, pois as verdades contidas neste salmo são atemporais e incrivelmente relevantes para os dias de hoje, despertando em nós um novo nível de confiança e dependência do Altíssimo. O Salmo 37 começa com uma exortação que ressoa como um bálsamo para a alma ansiosa. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo capítulo 37, versículo 1. Quantas vezes nossa natureza humana nos leva a sentir indignação ou inveja diante da prosperidade ilícita? A sabedoria de Davi nos alerta para não cairmos nessa armadilha emocional. Essa indignação pode nos roubar a paz e nos afastar do caminho da fé. O que Davi está nos dizendo é que nossa energia não deve ser gasta em ressentimento, mas sim em confiar na soberania de Deus. Ele continua: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Salmo capítulo 37, versículo 2. Aqui a Bíblia nos apresenta uma metáfora poderosa. A vida dos ímpios, por mais que floresça por um tempo, é tão efêmera quanto a grama que brota e logo seca sob o sol. É um lembrete vívido da transitoriedade das glórias mundanas e da certeza da justiça divina que, embora pareça demorar, virá no tempo certo de Deus. É uma promessa de que a colheita do mal é inevitável. Isso não nos leva à vingança, mas à confiança inabalável no juiz de toda a terra. E então o Salmo nos convida a uma série de ações poderosas que são a chave para vivermos em paz e prosperidade espiritual. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo capítulo 37, versículo 3. A confiança em Deus não é passividade, é ação. É crer que Ele está no controle e ao mesmo tempo continuar a fazer o bem, a habitar na terra com integridade e a se alimentar da verdade da sua palavra. Esta é a base de uma vida vitoriosa. Não é o que o mundo dita, mas o que Deus estabelece. E a promessa se estende: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4. Aqui não se trata de Deus ser um gênio da lâmpada que realiza caprichos, mas sim de uma profunda união de propósitos. Quando o nosso maior deleite está em Deus,
os desejos do nosso coração se alinham com os desejos dele. É uma transformação interna que nos leva a desejar o que ele deseja para nós. E ele, por sua fidelidade, cumpre esses desejos que nascem de um coração rendido. Vamos lá. Essa é a verdadeira prosperidade, a que transcende o material e alcança o eterno. Você já experimentou essa verdade? Já entregou seus desejos ao Senhor e viu a sua mão agindo de forma sobrenatural? Amados irmãos, se a primeira parte do Salmo 37 já nos trouxe um vislumbre da soberania e da fidelidade de Deus, preparem-se, pois a profundidade deste salmo só aumenta. Muitas vezes, em nossa jornada de fé, a maior dificuldade não é crer que Deus existe, mas crer que Ele se importa com os detalhes de nossa vida e que a sua justiça prevalecerá no tempo certo. O mundo ao nosso redor clama por respostas imediatas, por retribuição instantânea, e a paciência se torna um desafio, mas a palavra de Deus, essa âncora inabalável, nos chama a uma perspectiva eterna, a um compromisso profundo com a confiança e a entrega. Davi continua a nos guiar com sabedoria, elevando a barra da nossa fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. Preste atenção na profundidade dessa instrução. Não é apenas entregar, é entregar o seu caminho. Isso significa render cada plano, cada sonho, cada preocupação, cada passo de nossa jornada nas mãos do Criador. É renunciar ao controle, da ansiedade de querer resolver tudo por conta própria e depositar nossa total confiança na sabedoria e no poder de Deus. E a promessa que se segue é categórica e cheia de poder. Ele o fará. Não é ele talvez faça, ou ele poderá fazer, mas a certeza de que Deus agirá em nosso favor quando entregamos o controle a ele. Quantos de nós lutamos para soltar as rédeas de nossa própria vida, achando que somos mais capazes de conduzir nosso destino do que aquele que criou o universo? E a manifestação da justiça divina é uma realidade inquestionável, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmo capítulo 37, versículo 6. Esta é uma promessa gloriosa. Em um mundo onde a verdade é frequentemente obscurecida e a justiça parece estar em falta, Deus promete que nossa retidão será manifestada com a clareza do sol ao meio-dia. Não precisamos nos vingar nem nos preocupar com a opinião alheia. A reputação, a honra, a validação de nossa integridade virão do próprio Deus. Sua luz dissipará qualquer sombra de dúvida ou calúnia. Não é uma promessa de que não enfrentaremos calúnias ou acusações, mas sim de que no final a verdade de quem somos em Cristo será plenamente revelada e glorificada por Ele mesmo. Isso não traz um alívio imenso para o seu coração? O Salmo avança para um conselho vital em nossa era de imediatismo. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo capítulo 37, versículo 7. A palavra descansa aqui é um convite à quietude da alma, a encontrar repouso na presença de Deus, mesmo quando o caos nos cerca. E espera nele com paciência é um antídoto contra a ansiedade. A paciência não é passividade, mas uma confiança ativa de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos. É a certeza de que o tempo de Deus é perfeito. E novamente, somos advertidos a não nos indignarmos com a prosperidade dos ímpios. A tentação de invejar ou se irar com aqueles que usam de astúcia para obter vantagem é real, mas Davi nos chama a resistir a essa armadilha. A ira humana, muitas vezes, nos afasta da vontade divina e nos leva a cometer erros. E a advertência se torna ainda mais direta. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Salmo capítulo 37, versículo 8. A ira e o furor são emoções destrutivas que podem nos levar a agir de maneira contrária aos princípios de Deus. O Salmo nos alerta que a indignação pode nos levar a cometer o mal, a nos igualarmos àqueles que criticamos. É um convite à autorreflexão e ao autocontrole. Ao invés de nos indignarmos, somos chamados a confiar que Deus é o justo juiz e que Ele fará justiça. O renomado teólogo e pregador Paul Washer frequentemente enfatiza que o verdadeiro cristianismo envolve um coração transformado, onde o domínio próprio é um fruto do Espírito. Não é fácil, mas é a jornada para a santidade e a paz. Reflita, quantas vezes você permitiu que a ira o levasse a reagir de forma imprudente, talvez se arrependendo depois. Deus nos chama a um nível mais elevado, a confiar em sua justiça perfeita, que opera no tempo certo. Queridos irmãos, a jornada pelo Salmo 37
nos conduz a verdades que desafiam a lógica mundana e fortalecem nossa fé. Após as exortações à confiança e à paciência, Davi nos apresenta um contraste marcante. Uma promessa que ecoa por gerações e oferece uma esperança inabalável para os filhos de Deus. Se as partes anteriores nos chamaram a um despertar emocional, agora somos levados a uma compreensão mais profunda das promessas e das consequências da escolha entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O Salmo continua com uma declaração poderosa, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo capítulo 37, versículo 9. Esta é uma afirmação que muitos podem ter dificuldade em assimilar em um mundo onde a injustiça parece prosperar. Mas a palavra de Deus é clara, a prosperidade dos ímpios é temporária, como a grama que logo seca. O termo desarraigado sugere uma remoção completa, uma eliminação da raiz, indicando que sua influência e sua presença maligna não serão eternas. Por outro lado, aqueles que esperam no Senhor, os que cultivam a paciência e a confiança que discutimos, esses herdarão a terra. O que significa herdar a terra neste contexto? Não se trata apenas de posse material de terras, mas de uma plenitude de bênçãos, de um estabelecimento seguro e duradouro na presença e na provisão de Deus. C.S. Lewis, com sua profundidade teológica, nos faria refletir que essa terra é mais do que um espaço físico, é um estado de plenitude e de comunhão com o Criador, uma herança que transcende a vida terrena e se estende à eternidade. É a promessa de que os justos encontrarão estabilidade, paz e prosperidade genuína, que não se baseia em riquezas passageiras, mas na fidelidade de Deus. Davi reforça essa distinção com clareza: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, sim, procurarás o seu lugar e não o acharás. Salmo capítulo 37, versículo 10. Esta é uma profecia solene sobre a efemeridade da existência dos que se opõem a Deus. Haverá um tempo em que a maldade será completamente erradicada. É um lembrete do juízo divino que virá para todos, e que a aparente ausência de justiça hoje não significa sua inexistência amanhã. O que conforta nosso coração, no entanto, é o contraste glorioso que se segue. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo capítulo 37, versículo 11. Quem são os mansos aqui? Não são os fracos ou os passivos, mas sim aqueles que, em sua força, se submetem à vontade de Deus. Aqueles que não buscam a vingança, mas confiam na justiça divina. Eles não apenas herdarão a terra, mas se deleitarão em abundância de paz. Essa é a verdadeira riqueza, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que flui da presença de Deus em suas vidas. Isso ecoa as palavras de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mostrando a consistência da palavra de Deus através das eras, o contraste entre o ímpio e o justo. O Salmo continua a detalhar a maldade do ímpio e a proteção divina sobre o justo, alertando-nos sobre a natureza da iniquidade. O ímpio arma emboscada contra o justo e range os dentes contra ele. Salmo capítulo 37, versículo 12. A maldade é ativa, planejando o mal e manifestando ódio. No entanto, o versículo seguinte traz um alívio poderoso. O Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Salmo capítulo 37, versículo 13. A risada de Deus aqui não é de desprezo infantil, mas de suprema confiança e soberania. Deus vê o fim desde o começo. Ele conhece os planos dos ímpios e sabe que o tempo para a intervenção divina está chegando. Isso deve nos trazer um senso profundo de segurança. Rodrigo Silva, com sua perícia como arqueólogo e teólogo, nos lembraria que a história está repleta de exemplos onde impérios e indivíduos que se opuseram a Deus foram, no final, derrubados, provando a ineficácia da maldade contra a soberania divina. A arrogância do ímpio se manifesta. Os ímpios puxaram da espada e entisaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Salmo capítulo 37, versículo 14. Eles estão prontos para destruir, para ferir, para eliminar aqueles que vivem em retidão. Mas a justiça de Deus prevalece, mas a sua espada lhes entrará no próprio coração e os seus arcos serão quebrados. Salmo capítulo 37, versículo 15. A mesma arma que eles usam para o mal se voltará contra eles. É a lei da semeadura e da colheita em ação. A retribuição divina é certa. Isso não nos encoraja a orar pela justiça de Deus sobre aqueles que nos oprimem. Você tem orado para que a justiça de Deus se manifeste em sua vida e na vida daqueles que buscam o mal? Diga nos comentários: eu creio na justiça de Deus. Amados irmãos, chegamos à reta final da nossa exploração do Salmo 37.
E as verdades que ainda serão reveladas são as mais poderosas, capazes de selar em nossos corações a certeza da fidelidade de Deus. Depois de vermos o destino dos ímpios e a herança dos mansos, Davi nos apresenta uma comparação que choca a lógica humana, mas revela a sabedoria divina sobre o que é verdadeiramente valioso. Essa perspectiva é essencial para que nossa fé não esmoreça diante das aparências. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Salmo capítulo 37, versículo 16. Esta afirmação é um soco no estômago para a mentalidade materialista do nosso tempo. O mundo nos ensina a valorizar a quantidade, o acúmulo, a opulência, mas a palavra de Deus nos revela que a verdadeira riqueza não está no volume dos bens, mas na qualidade da fonte e na bênção que os acompanha. O pouco do justo vem com a bênção de Deus, com paz, com propósito e com a promessa de que é sustentado pelo próprio Criador. A riqueza de muitos ímpios, por maior que seja, carrega em si a maldição da injustiça, da inquietação e da efemeridade. Billy Graham, com sua clareza inconfundível, sempre pregou que a prosperidade sem Deus é uma ilusão, uma fachada que um dia ruirá. Pois, como segue o Salmo, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. Salmo capítulo 37, versículo 17. O braço na Bíblia é um símbolo de força, poder e capacidade de agir. A força do ímpio, por mais imponente que pareça, será quebrada, anulada, mas o justo, mesmo em sua aparente fraqueza, é sustentado pelo poder ilimitado do Senhor. Essa é a garantia de que não importa a tempestade, a mão de Deus nos firmará. Ainda sobre a vigilância, o Salmo nos chama a atenção para a providência divina sobre os que confiam nele. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Salmo capítulo 37, versículo 18. Deus não é um observador distante. Ele conhece cada dia, cada luta, cada aspiração dos que andam em integridade. E o mais surpreendente, a herança deles permanecerá para sempre. Enquanto a herança dos ímpios é transitória, a dos justos é eterna. Essa é a promessa que transcende a vida terrena, alcançando a eternidade. Não serão envergonhados nos maus tempos, e nos dias da fome se fartarão. Salmo capítulo 37, versículo 19. Isso é a certeza da provisão divina. Em tempos de crise, de escassez, de desespero, o justo não será envergonhado, ele será suprido. A fidelidade de Deus não conhece limites. Em contraste, o fim dos ímpios é selado, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor, como a gordura dos cordeiros, se consumirão e desaparecerão como a fumaça. Salmo capítulo 37, versículo 20. Essa imagem forte de gordura dos cordeiros, que se consome rapidamente no fogo, ou da fumaça que se dissipa no ar, reforça a brevidade e a completa anulação da existência dos que se opõem a Deus. É um alerta e um despertamento para todos nós. Nossas escolhas hoje determinam nosso destino eterno. O arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva frequentemente aponta para as evidências históricas de impérios poderosos que se desintegraram por causa de sua impiedade, corroborando a verdade bíblica de que o fim dos ímpios é certo. A generosidade do justo, contrastando com a avareza do ímpio, é uma marca do caráter de Deus em nós. O ímpio toma emprestado e não restitui, mas o justo se compadece da Salmo capítulo 37, versículo 21. A prática da justiça divina se reflete na generosidade do coração, e a bênção de Deus se manifesta em toda a sua plenitude sobre a vida do justo, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que ele amaldiçoa serão desarraigados. Salmo capítulo 37, versículo 22. Aqui a conexão entre a bênção de Deus e a herança da terra é explícita. Não é por mérito próprio, mas pela bênção de Deus. Aquele que é abençoado por ele herda e permanece. A caminhada do justo é guiada pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo capítulo 37, versículo 23, que promessa gloriosa. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus confirma nossos passos e se deleita em nosso caminho. Ele está conosco em cada curva, em cada desafio. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém pela sua mão. Capítulo 37, versículo 24. Essa é a certeza da restauração. Podemos cair, mas não seremos derrotados permanentemente, porque a mão poderosa de Deus nos levanta. Isso é um alívio imenso para aqueles que temem falhar ou tropeçar. E a fidelidade de Deus através das gerações é um testemunho irrefutável. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo capítulo 37, versículo 25. Davi, em sua longa vida, testemunhou a provisão constante de Deus. Esta é uma promessa
promessa de que a providência divina não se limita a uma geração, mas se estende aos nossos filhos e netos. O justo se compadece e empresta, pelo que a sua descendência será abençoada. Salmo capítulo 37, versículo 25. A generosidade é um catalisador de bênçãos para as futuras gerações. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Sua presença aqui é um sinal de que você busca a verdade e anseia por uma vida alinhada aos propósitos divinos. E a maior de todas as verdades, a mais poderosa revelação que prometi no início, é que a promessa de herdar a terra, de se deleitar na abundância da paz, de ter seus passos confirmados e de jamais ser desamparado, só se cumpre plenamente na vida daqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de ter essa garantia, essa paz que excede todo o entendimento, a não ser através dele. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não fez essa entrega, se seu coração anseia pela verdadeira paz e pela certeza da herança eterna, eu te faço um apelo: aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Abra seu coração para Ele agora mesmo, não adie essa decisão. E uma vez que você tenha feito essa entrega, procure uma igreja perto de sua casa. Congregar, viver em comunidade de fé é essencial para o seu crescimento espiritual e para que você continue a ser alimentado pela palavra de Deus. A vida cristã não é uma jornada solitária, somos parte do corpo de Cristo. Se este vídeo tocou seu coração, se você se sentiu edificado e sua fé foi fortalecida, peço mais uma vez, inscreva-se no canal Ecos da Oração, deixe seu like, comente o que mais te impactou e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Sua ação pode ser a resposta de oração de alguém que precisa dessas verdades. E para continuar a aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé, preparei mais 2 vídeos que aparecerão na tela final. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre. Amém.